pela sua presença. Um forte abraço, muito boa noite. Tudo bem, Júlio? Boa noite, Rodrigo. Queria agradecer aos amigos vascaínos que estão nos ouvindo. É um prazer sempre discutir o futuro do nosso Vascão com a torcida vascaína, com os sócios, os torcedores, os amantes do futebol, como eu, como todos nós que estamos aqui. Agradecer à Rádio Manchete a oportunidade de falar para essa torcida maravilhosa, explicar os nossos objetivos com o Vasco e dizer que estamos aí na luta para fazer o nosso Vasco voltar a se tornar o grande, o gigante da colina. Esse é o nosso projeto. Bom, a minha primeira pergunta, e é a pergunta que eu vou fazer a todos os candidatos: por que ser candidato à presidência do Vasco, Júlio? Rodrigo, primeiro por amor ao Vasco, por indignação, a situação que o Vasco vive. É muita tristeza você ter como eu tenho um filho vascaíno, tem uma história com o Vasco de infância, nasci em São Januário, me aprendi a nadar em São Januário, tenho um carinho enorme, porque meu avô foi que é uma pessoa que eu sempre tive muito carinho, me levou ao Vasco da Gama. Então, ver o Vasco na situação que está hoje é uma situação de indignação, de revolta, e hoje eu tenho condições, graças a Deus, tenho condições de poder retribuir tudo aquilo que o Vasco me deu, com muito trabalho e com muito afinco. Então, a primeira razão é o motivo a vontade de transformar essa realidade vergonhosa, triste, que o Vasco vive hoje. Então, o primeiro motivo. João Santoro hoje fazendo a cobertura do Vasco da Gama. Nosso setorista Rodrigo Machado, que faz o dia a dia do Vasco, está de folga. A pergunta primeira do João Santoro. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos que acompanham a Manchete Esportiva nesta terça-feira. Júlio, você falou uma coisa agora sobre você ficar indignado com o Vasco hoje. O que seria essa indignação para você? A indignação é ver o Vasco pequeno, o Vasco sendo maltratado, sendo escorraçado, sendo humilhado pela arbitragem, sendo humilhado dentro de casa, sendo humilhado por próprios supostos vascaínos amantes do Vasco, sendo desrespeitado o tempo inteiro, sendo desrespeitado por adversários e desrespeitado por aqueles que deveriam respeitar o Vasco, como aqueles que vestem a camisa do clube, muitos que não vestem com a honra e com o dever que deveriam. Ver o Vasco na sua imagem extremamente prejudicado, um Vasco que deveria estar vivendo nas páginas esportivas, que vive mais nas páginas policiais, que é uma vergonha. Vendo hoje, por exemplo, como saiu no jornal, no Lance, vendo que a Nike se declinou de ser parceira do Vasco, de entrar com uma parceria com o Vasco, por temer a possibilidade de ser do nosso projeto, um projeto da indignação, um projeto da mudança, aquele projeto que ninguém do Vascaíno que não aguenta mais ver o Vasco nessa situação, que é uma mudança. E nós apresentamos uma mudança profissional, uma mudança concreta, uma mudança com projeto. E a massa vascaína hoje nos coloca como favoritos à eleição, isso está muito claro nas pesquisas que mostram isso, tirando qualquer fraude, possibilidade de fraude. Nós nos apresentamos e já somos a principal força política do Vasco, porque o torcedor sócio vascaíno e o torcedor também. Porque muita gente menospreza o papel do torcedor porque o torcedor não vota. Nós queremos que o torcedor nos apoie, sim, independente de não ter voto. Porque o torcedor, ele representa a indignação da massa.
essa vascaína. Então, nós ouvimos também o torcedor, independente de ter voto ou não, porque ele tem o direito de reclamar e de se indignar com o Vasco, como nós. Esse é o candidato. Para desvencilhar, não dá para desvincular gestão do futebol. O futebol hoje em dia é um futebol profissional. E como eu mostro, né, o último exemplo, se alguém tinha alguma dúvida de que não se improvisa mais no futebol, essa dúvida acabou no 7-1 da Alemanha. Que ali foi um choque conceitual entre o futebol que é extremamente profissional, que é o futebol alemão, e o futebol que é extremamente improvisador, que é o futebol brasileiro, sem qualquer profissionalismo. Então esse choque mostrou um 7-1, fechou o caixão do futebol amador. Então o que nós estamos vivendo hoje é uma fase transitória. Não desce mais pro play quem não for profissional para brincar. Não dá. Não dá para o futebol hoje em dia é profissional. Mas não é profissional no campo só. É profissional em todos os processos que culminam com o jogador entrando no campo. E é isso que a gente tenta mostrar. A gestão, ela serve para dar suporte ao jogador. O jogador tem que estar tranquilo, como qualquer profissional, para trabalhar. Sabendo que o salário está em dia, que as condições de trabalho são as melhores possíveis, sabendo que ele tem um suporte técnico, psicológico, um suporte médico, um suporte de toda a gestão do clube, para que ele entre em campo com a maior tranquilidade possível. Então não dá para você separar o resultado em campo mais da gestão do clube. E é essa a nossa visão. É a profissionalização total do Vasco da Gama. Total do Vasco da Gama. A gente tem uma proposta de... Primeiro, nós temos um comitê gestor da dívida. Nós estamos tratando a dívida com todo o cuidado possível, porque isso tem a ver com a marca Vasco da Gama, ou seja, confiança do credor no Vasco, precisa ser resgatada. Ele precisa saber que ele vai ter o crédito que ele ofereceu ao Vasco pago, da maneira que for possível. Nós vamos mostrar nosso plano de pagamento de viabilidade e o mercado vai entender que isso tem credibilidade no grupo que está trabalhando nessa dívida. Primeira coisa. Em cima disso, nós vamos ter metas que vão sair de aumento de receita, redução de custo e incremento de novos produtos, de novas formas. De aumentar a receita do Vasco. Aí nós temos inúmeras que podemos falar aqui. Isso tudo é o que vai fazer do nosso futebol campeão. Ninguém aqui quer fazer uma empresa linda, maravilhosa, cheia de processos e perder em campo. Não faz o menor sentido. Nós queremos o Vasco campeão em campo. Queremos fazer do Vasco um time respeitado, novamente, como sempre foi. Um time que se entra em campo e o adversário trema. Saiba que está jogando contra o Vasco da Gama. E não escorrasse o Vasco, como o Vasco é hoje escorraçado pelo Avaí. Quer dizer, é uma piada a nossa atuação hoje na segunda divisão. Estamos pedindo, pelo amor de Deus, para ficar no G4. Isso não é Vasco da Gama. Candidato, antes de eu começar a ler as perguntas dos ouvintes, aliás, muitas perguntas chegando, vou tentar ler o máximo possível. Eu quero saber o seguinte: o Edmundo, um dos grandes ídolos da torcida do Vasco, está contigo, está me apoiando. Quem é o Edmundo dentro da sua campanha? O Edmundo não está só me apoiando. Quer dizer, o Edmundo ele não...
não veio para emprestar a imagem dele. No fundo, o projeto todo começou por uma iniciativa do Edmundo para montar um grupo de gestão no IBMEC. Quer dizer, o grupo começou, todo o projeto começou com um grupo de gestão estruturado dentro do IBMEC. Então, só para a gente entender, o senhor não se tornou candidato e em seguida recebeu o apoio do Edmundo. Foi um combinado entre vocês antes da candidatura. Exato. Existe um processo, um grupo, né? Não existe aqui um candidato que é salvador da pátria. Existe um grupo que se juntou, se uniu em torno de um projeto pensado e na época liderado pelo Edmundo, de criar um grupo que fosse para o IBMEC, estudar o Vasco da Gama, estudar maneiras de viabilizar o Vasco da Gama, entender quais seriam, sair do papo de boleiro e passar para um papo técnico de gestão. E em cima desse núcleo se montou todo o projeto de gestão para o Vasco da Gama, se montou o nosso projeto. A minha candidatura, ela saiu de uma maneira natural e com base em quem do grupo tinha o melhor perfil para liderar esse projeto. Para liderar o projeto de resgate e de renovação do Vasco da Gama. Esse que é o conceito do nosso projeto. Não é um projeto salvador, não é um projeto que tem um homem lá que vai chegar, pô, chegou o cara, o Messias, salvador da pátria. Não é isso. Nós temos um grupo técnico, a gente é outra coisa. Eu não contratarei qualquer parente meu no Vasco da Gama, seja empresa ou pessoa física. Esse é o compromisso público que eu assumi na minha candidatura e com o grupo. Fica isso muito claro. Respondendo a pergunta do Marcos Rodão. Marcos, desculpa discordar de você. Você está enganado, você não conhece a minha vida de Vasco da Gama. Eu sempre fui muito ativo, tanto na arquibancada do Vasco, quanto nas sociais do Vasco, como torcedor do Vasco da Gama. E me orgulho muito disso. Me orgulho muito disso porque a política do Vasco da Gama nos últimos anos só produziu desastre. Então eu me orgulho de não participar dessa política mesquinha, pequena, e que levou o Vasco a esse desastre que é hoje. Tá? Então, como torcedor e sócio, sempre participei. Sou sócio do Vasco, nasci no Vasco da Gama, aprendi a nadar nas piscinas do Vasco, sou sócio desde 1987 no Vasco da Gama, teve a carteirinha, me tornei sócio novamente para ajudar o Vasco no Vasco em 2009, para ajudar o Vasco, sou sócio diamante do Vasco da Gama, porque achava que aquele era no momento de virada do Vasco. Então a minha atuação sempre foi com o intuito, com o objetivo de ajudar o Vasco, que não entendia que não necessariamente era dentro do conselho, que pode ser muito bem utilizado para ajudar o Vasco também. Não tem nada contra a atuação no conselho. Aliás, tem muitos vascaínos que têm uma atuação exemplar no conselho do Vasco, de passagem. Então a política do Vasco não é toda ruim. Há muitos vascaínos, sim, bem intencionados e que tentam fazer o melhor para o Vasco da Gama. Agora, eu achava que a melhor maneira de ajudar o Vasco era como torcedor nas arquibancadas, que sempre estive presente, tanto em São Januário quanto no Maracanã, e fora do Rio de Janeiro, e fora do Brasil, e nas sociais do Vasco como torcedor, levando meu filho, minha família e levando amigos para torcer para o Vasco. Em relação à atuação fora do Brasil, o que eu acho é o seguinte: nós temos que ter, qualquer programa de sócio-torcedor tem que ser inclusivo. O Vasco é um dos poucos clubes no mundo, aliás, só existem 2 clubes no mundo com perfil continental, como o Vasco da Gama. É o Vasco e o Flamengo, né? Com perfil continental. Não existe outro no mundo, só o Vasco e o Flamengo. 27% da torcida do Vasco, apenas 27%, estão no Rio de Janeiro. O resto está espalhado no Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí. Então, nós temos torcedores no mundo inteiro. E temos que ter um novo programa de sócio que inclua esses torcedores na vida ativa do Vasco. Ou seja, que ele possa participar ativamente, mesmo estando como você, Marcos, na Flórida, ou outros amigos que eu tenho na Argentina, no Portugal, no Japão, e na Espanha, enfim, vascaínos que estão fora do Brasil, que tem famílias vascaínas que gostariam de participar do dia a dia do Vasco. Então o nosso programa de sócio-torcedor vai ser inclusivo, permitindo que o sócio não só faça compras, como você está colocando aí, pelo site, compre camisas e artigos especiais do Vasco da Gama, mas participe ativamente da vida política do Vasco. Ou seja, vote no Vasco da Gama. Porque hoje em dia, você transfere 40, você mora aí na Flórida, sabe disso,
Você transfere quanto você quiser de dinheiro da Flórida para o Brasil pela internet. Por que você não pode votar pela internet no Vasco da Gama? Eu diria o seguinte, até, é mais seguro votar pela internet no Vasco da Gama do que pessoalmente lá no Vasco da Gama, dado o processo eleitoral hoje fraudulento que é o Vasco, entendeu? Então, não tem nenhum problema, tem inúmeras maneiras, a tecnologia hoje permite inúmeras maneiras de verificar se o sócio é o sócio e que ele vote pela internet. E mais do que isso, que ele assista às reuniões do Conselho Deliberativo pela internet e possa saber o que se passa no clube e possa fazer valer a sua opinião nessas reuniões. Enfim, é abrir o clube para a participação do sócio, estando ele no Rio de Janeiro, ou no Oiapoque, ou em Tóquio, ou na Sibéria, não importa que ele esteja. Importa que ele é sócio do Vasco, pague em dia suas obrigações e tenha o direito de participar ativamente da vida política do Vasco. A Gislane Oliveira. Boa noite, Rodrigo Campos. Por favor, pergunte ao candidato Júlio Brandt como ele pensa em aproximar a imensa torcida que o Vasco tem fora do Rio de Janeiro. Ele pensa em, por exemplo, aperfeiçoar o programa de sócios para que os vascaínos do Norte e Nordeste tenham mais vantagens ao se associar? Manda um abraço para os voluntários do projeto Enquanto Houver um Coração Infantil de Patos. Alô, galera do projeto Enquanto Houver um Coração Infantil em Patos. Para aí pro meu abraço. E aí, presidente, a pergunta da Gislane Oliveira sobre essa aproximação com os torcedores do Vasco, conforme o senhor falou, que são muitos fora do Rio de Janeiro. Gislane, obrigado pela pergunta. É claro que nós temos que cuidar melhor do nosso torcedor que está fora do Rio de Janeiro, o sócio está fora do Rio de Janeiro. Aliás, nosso objetivo é tornar todo torcedor sócio do Vasco. Nós temos um projeto que é a Embaixada do Almirante. A Embaixada do Almirante nada mais é, ou principalmente, um projeto de inclusão dos sócios, desses sócios e torcedores que estão em núcleos, em grandes centros, que são centros de concentração debaixo da Gama, como Vitória, no Espírito Santo, Salvador, na Bahia, Manaus, Brasília, locais que tem muitos vascaínos. Nós queremos criar a Embaixada do Almirante, que é o local onde o torcedor e sócio pode entrar, vai se sentir em casa, traz um amigo para tomar um chopp, comer alguma coisa, assistir no telão um jogo do Vasco, poder discutir sobre o Vasco da Gama, comprar um produto, uma camisa, enfim, artigos do Vasco da Gama, eventualmente bater um papo com um grande ídolo do Vasco, ídolos do passado, ídolos do momento, que estejam lá na nossa embaixada, que possam votar nas embaixadas. De novo, nós não temos medo de votação, diferente dos outros candidatos, diferente de candidatos que controlam a secretaria para não permitir que evitam que sócios paguem em dia para que não votem nas eleições. Nós vamos querer o contrário, nós queremos que mais sócios votem no Vasco da Gama. Então o nosso Vasco da Gama vai ser um Vasco da Gama que vai aberto ao sócio, para que todo sócio possa votar. Esse é o nosso objetivo. Então a nossa ideia é incluir o sócio. Quanto mais locais de votação tiver para o sócio se votar, melhor para a gente, para avaliar melhor o nosso mandato. E para que o Vasco seja um clube democrático e que a gente possa renovar a política do Vasco através de ferramentas como essa. Então, respondendo a sua pergunta, Gislane, a nossa ideia é, além da internet, que hoje é um meio extremamente, amplamente utilizado pela sociedade brasileira e mundial, nós queremos criar locais físicos, como a Embaixada do Almirante, para que o torcedor vascaíno possa ali, fazer aquele o seu espaço, traga seu amigo, o outro torcedor, que se torne sócio, se possa se fichar lá na Embaixada e possa gozar das vantagens de ser um torcedor sócio vascaíno. São 8 horas e 49 minutos. Deixa eu lembrar o seguinte: o mesmo tempo que está sendo disponibilizado para o candidato Júlio Brandt será dado a todos os outros candidatos que vão comparecer aqui no Manchete Esportiva durante esse período em que vamos estar entrevistando todos os candidatos à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mais perguntas, presidente, o Cadu Vieira. Rodrigo Campos, se possível, pergunte ao Brandt qual será a relação dele com as organizadas. Eles terão regalias? E se ele já fez algum estudo para saber quantos os funcionários o Vasco tem hoje em sua folha de pagamento? Pois parece que tem gente que recebe que nunca pisou em São Januário. É a pergunta do Cadu Vieira.
Cadu, obrigado pela pergunta. Primeiro dizer o seguinte, a relação à torcida organizada sempre foi o que de mais belo tem, na minha opinião, nos estádios brasileiros. A atuação de alguns torcedores foge da média, foge do padrão. Eu sou daquele torcedor que é muito a São Januário e ao Maracanã, e me lembro da época que tinha o papel higiênico, aquela chuva de papel higiênico que a torcida jogava, as lindas bandeiras, aquela alegria toda, aqueles cânticos, enfim, músicas lindas que eram cantadas pelas torcidas. Então a torcida organizada é parte do folclore, parte da festa do futebol brasileiro. É claro que há casos aí negativos, que são casos negativos que têm que ser tratados como caso de segurança pública e não pelo clube, e o clube vai entregar para as autoridades aquilo que tem que entregar, ponto. A nossa relação com a torcida organizada vai ser uma relação de transparência, uma relação de igualdade. Então, no nosso Vasco da Gama, nós vamos ter uma política de relação com as organizadas publicada no nosso site. Então, se o torcedor quiser, qualquer um, seu amigo, você, Cadu, quiser criar uma torcida organizada, você vai saber, vai baixar o arquivo PDF no nosso site e vai saber o que o Vasco da Gama oferece de apoio institucional a essa torcida organizada e o que você tem que fazer para ter uma torcida organizada do Vasco da Gama. Esse apoio é institucional, não é um apoio de candidato A, B ou C para se beneficiar. Não é um apoio de curral de eleitoral ou curral de gorilas ou de leões de chácara. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que a torcida organizada volte a ser a torcida organizada da família, a torcida organizada das músicas lindas, que ainda tem hoje, tem muitas assim hoje. Eu vejo lá em São Januário e no Maracanã torcidas cantando músicas maravilhosas, isso continua ainda. Nossa ideia é trazer essa torcida bonita, fortalecer o trabalho dessa torcida bonita, equalizar essa relação do clube, ou seja, condições iguais a todas as torcidas e uma relação institucional, e não uma relação de política e de benefício exclusivo a uma ou outra torcida, mas uma relação de igualdade entre as torcidas e da instituição Vasco da Gama com as instituições torcidas organizadas. É uma relação institucional e transparente, sem qualquer tipo de favorecimento. Dudu Rocha. Rodrigo Campos, pergunte ao Júlio sobre esse suposto apoio do senhor Olavo Monteiro de Carvalho à sua candidatura, entre outros, que apoiaram e fazem parte da gestão Roberto Dinamite. Olha, isso aí eu diria o seguinte, eu estava conversando sobre isso, quer dizer, o Olavo Monteiro de Carvalho, assim como tantos outros grandes vascaínos, como Zé Carlos Osório e outros grandes vascaínos que nos apoiam, eu diria que são os vascaínos do bem. São aqueles vascaínos que querem melhor para o Vasco da Gama. Participar do mandato do Roberto, que é desastroso, não há dúvida disso, qualquer um sabe disso, é uma forma de tentar ajudar para que fosse menos desastroso possível. A verdade é essa. Nós não negamos apoio de ninguém, muito menos de um empresário do nível do Olavo Monteiro de Carvalho. Quem dera o Vasco tivesse 50 como ele, que pudesse ajudar o Vasco nesse momento. Nós queremos um Vasco forte, um Vasco de união, um Vasco de pacificação, não um Vasco fracionado, como é hoje. Queremos um Vasco forte. Agora, eu vejo o seguinte, se você, como é que é o nome dele? Dudu, se você olhar as chapas concorrentes, aí, desculpa, amigo, você vai ter que fazer um trabalho de observação, para ver o seguinte, chapa de situação é dos outros candidatos. Vai ver as vice-presidências deles, vai olhar quem é que está com eles. Esses sim, e são aqueles vascaínos covardes que não foram capazes de assumir que foram parte integrante diária, no dia a dia, cotidiano, do desastre que foi o mandato do Roberto Dinamite. Não tem coragem de assumir isso. E aí se vestem de oposição, que não são corajosos o suficiente para dizer que foram parte integrante do mandato do Roberto, se vestem de falsa oposição para dizer que são oposição. Olha lá, compara lá, dá uma olhada nessas vice-presidências e vê quem são os caras que estão lá, quem são os grandes apoiadores. Então isso é muito mais do que qualquer outro apoio que nós estamos tendo institucional. Porque na nossa gestão, esses camaradas não estão. Na nossa gestão, nós temos profissionais de mercado. Nenhum deles estão com a gente. Nenhum desses camaradas estão com a gente. Nenhum. Olha o nosso grupo e vê se tem alguém nesse grupo. Nenhum. Agora, grandes vascaínos
vascaínos que abram portas pra gente nos lugares que nos interessam abaixo da Gama, vascaínos que possam ajudar o Vasco, porque são vencedores na sua vida profissional, porque são campeões, ótimo, que venham para fazer do Vasco campeão, sem nenhum problema. Esse nós queremos. E vou te dizer uma coisa, Cadu não, é o Dudu, veja uma coisa, eles estão morrendo de inveja da gente, a verdade é essa, porque não conseguiram esses apoios que nós conseguimos, porque esses apoios só se conseguem com credibilidade, com seriedade, com projeto firme e concreto que nós temos. Ana Regina Espósito pergunta para o candidato sobre os garotos do futebol de base. Hoje tão poucos são aproveitados no time titular. Qual projeto ele tem sobre isso? Infelizmente sabemos que muitas vezes os empresários mandam. E aí, candidato? Ana Regina Espósito. Ana, é óbvio que eu tenho dito nas reuniões nossas abertas que a base é a base. Ou seja, eu digo que numa empresa a base seria a área de pesquisa e desenvolvimento. O que é isso? É o lugar onde você começa a desenvolver o produto que amanhã vai estar na gôndola para vender. É um produto que amanhã vai estar fazendo sucesso, se faturando e levando a empresa ao sucesso no seu mercado de atuação. A base é onde você tira os grandes ídolos. O grande ídolo nosso, quer dizer, o Edmundo, que é hoje o maior ídolo do Vasco da Gama, saiu da base, saiu de lá. Quer dizer, então, é importante que a gente tenha um trabalho sério na base. Nós vamos trabalhar, obviamente, na construção de um centro de treinamento para a base. Eu estava na Europa, morando na Europa até algumas semanas atrás, e tive o prazer de visitar a base, o centro de treinamento e a base dos principais clubes europeus, onde eu pude conhecer a estrutura desses clubes e conversar, mais do que conhecer a estrutura, conversar com aqueles que fazem o trabalho da base, e pude ver como que esse menino, esse jovem, essa criança de ali 10, 12 anos é tratada. Clubes europeus têm a estrutura de pegar o menino em casa, trazer de ônibus, levar para o seu treinamento, num trabalho multidisciplinar, com psicólogo, psicoterapeuta, fisiologista, enfim, médicos, pediatras, professores, enfim, um grupo multidisciplinar de profissionais que cuidam dessa criança e formam, além de jogador de futebol, que deve ser o nosso grande trabalho, formam cidadãos para a sociedade. E a nossa situação brasileira, é uma situação muito mais crítica. Via de regra, esse jovem vem de uma situação extremamente dura e difícil. Então, nós vamos tratar esse jovem com todo carinho, com todo cuidado, para poder dar a ele condições de se tornar o grande ídolo que a gente quer no Vasco da Gama e o cidadão brasileiro de qualidade. São 8h58, às 9 eu preciso ir a um rápido intervalo. Na volta, um pouco mais com o Júlio Brandt, candidato à presidência do Vasco. Mas em 2 minutos, Aníris Castilhos pergunta a ele como o Vasco pagaria esse valor de 50 milhões. Pegar a dívida mais barata por dívida trocar por dívida mais cara. Isso já pagaria esse valor que a gente está falando hoje. Fora disso, eu tenho que explicar também o programa de gestão, que é aumento de receita e redução de custo. Pontualmente 9 horas. E eu já volto com o candidato à presidência do Vasco da Gama, Júlio Brandt, aqui no Manchete Esportiva. Manchete Esportiva. Seu clube em primeiro lugar. A notícia é o nosso esporte. Manchete Esportiva. Clube de Regatas Vasco da Gama, eleições presidenciais, e eu estou recebendo hoje, aqui nos estúdios da Manchete, o candidato Júlio Brandt. Eu estou aqui repassando algumas perguntas dos internautas. Aliás, são muitas perguntas, eu vou pedir desculpas se eu não conseguir ler todas as perguntas, a gente tem um limite no horário aqui,
candidato está vendo aqui que são muitas perguntas chegando. A Alessandra e César Pacheco. São duas pessoas em um mesmo perfil aqui pelo Facebook. São várias perguntas, eu vou botar essa daqui, ó. O que falta para que o Vasco se engaje definitivamente no programa Dívida Zero, criado por torcedores, que pode ser de utilidade no pagamento das dívidas do clube? Alessandra e César Pacheco. Rodrigo, antes de responder a pergunta da Alessandra, gostei da pergunta, Alessandra. Eu queria convidar a rapaziada de Niterói a estar conosco lá na quinta-feira, às 19h30, na ABB de São Francisco, para ouvir lá a nossa conversa, bater um papo diretamente comigo, poder tirar as dúvidas. Então quinta-feira agora, às 19h30, eu estarei lá na ABB de São Francisco, conversando com os sócios, torcedores vascaínos. Será um grande prazer, mais uma vez, a galera de Niterói. Estaremos aí na ABB de São Francisco, 19h30, com todo mundo aí batendo papo. Alessandra, esse projeto do Vasco Dívida Zero vai ter uma prioridade total no nosso mandato. Nós vamos cuidar desse projeto com todo o carinho possível e dar toda a visibilidade que esse projeto merece. Isso devia estar na camisa do jogador, devia estar todo dia estar numa faixa em campo com o negócio, com a programa Dívida Zero, enfim, isso deveria perpassar toda a estratégia de marketing e comunicação do clube. É inacreditável como é que se despreza de uma forma absurda uma ferramenta como essa. Quer dizer, o clube precisa disso, precisa dessa ajuda dos torcedores. É um dinheiro que vai direto para o pagamento da dívida, não passa pelo clube, não passa por lugar nenhum, vai direto que está a dívida do clube. E pouco se faz por isso. Nossa ideia é dar toda a atenção a esse programa e toda a visibilidade possível ao programa de Dívida. Olha, uma mesma pergunta dos ouvintes. Robert Stanislau, Carlos Eduardo, morador do Maracanã. E cadê quem foi o outro aqui? Luiz Eduardo, em relação ao projeto de modernização do estádio de São Januário. O Robert quer saber sobre a piscina, o Luiz Eduardo do projeto de uma modernização do estádio de São Januário. A mesma pergunta, Carlos Eduardo, também se o senhor tem o desejo de ampliar São Januário. São Januário, nós temos um projeto para São Januário, um projeto de modernização de São Januário. Nós não entendemos que tem a viabilidade, a construção de uma arena padrão FIFA nesse momento. Nós temos que focar naquilo que é prioritário para o Vasco. Nossa prioridade para São Januário é fazer de São Januário primeiro um estádio limpo. Aquilo está sujo hoje, é só ir ao banheiro. O banheiro fede, é xixi, é banheiro mal cuidado. Eu fui lá me cadastrar no sábado, estava tudo sujo, arquibancada suja, papel, lata, garrafa, uma sujeira absoluta. Então a primeira coisa é cuidar de São Januário, com o cuidado que o São Januário merece. É o estádio mais bonito que eu já vi na minha vida, não é porque eu sou vascaíno, não existe. Eu já percorri muitos estádios mundo afora, eu conheço 4 cantos desse mundo trabalhando e tive em muitos estádios, nunca vi na minha vida um estádio tão bonito como o São Januário, nunca vi. E temos que cuidar melhor de São Januário. A nossa ideia para São Januário é fazer do São Januário um estádio mais acessível ao idoso e ao deficiente físico, mais confortável tanto ao torcedor das sociais quanto ao torcedor das arquibancadas, fechando a cobertura, fechando o anel com uma solução eletromecânica muito difundida nos Estados Unidos e na Europa, mas basicamente nos Estados Unidos, que você transforma rapidamente as arquibancadas em uma concha acústica para shows. Então podemos tornar São Januário uma arena multiuso, sem gastar dinheiro, sem gastar muito dinheiro, sem fazer grandes obras, melhorar principalmente a cabine de rádio, que é uma vergonha aquela cabine de rádio, São Januário. Muito obrigado. Os jornalistas, todos que eu converso, eu tenho muitos amigos jornalistas, eu sou jornalista de informação também, conheço muito jornalista, é uma vergonha aquela cabine, desconfortável, o jornalista com o sol na cara do outro lado, apertada, aquilo, enfim, não condiz com o tamanho do Vasco. Então nossa ideia é abrir São Januário para a comunidade, ou seja, ter serviços que possam ser utilizados pela comunidade para humanizar mais aquela área toda, para criar receitas acessórios ao Vasco, ao Vasco da Gama, para ganhar dinheiro, efetivamente. Isso aqui é ganhar dinheiro, aumentar o faturamento, rentabilizar o ativo. É isso que nós precisamos fazer que ele dá dinheiro para o Vasco. Tem espaço, tem uma comunidade ávida para consumo, essa comunidade ávida para consumo sem nenhuma alternativa na região, isso precisa ser utilizado, precisa ser mais bem trabalhado. E a nossa ideia é fazer parte do São Januário uma área aberta ao público, que o público do dia a dia daquela região possa entrar, consumir, gastar, enfim, ter uma área onde possa usar no dia a dia o Vasco.
né, de suas dependências, mesmo sem ser sócio. Daniel Magalhães, Rodrigo, só gostaria de saber o que ele prepara para o futebol do Vasco no ano que vem. Montar um time para chegar em que lugar da tabela? O corte de gastos é importante, mas pagar dívidas e lutar para não cair não dá. Lutar para não cair de jeito nenhum. Nós não trabalhamos com essa possibilidade. O nosso Vasco não vai lutar para não cair. O nosso Vasco vai lutar para ganhar sempre. Não há a menor possibilidade de termos um time que lute para cair, para não cair. Não existe isso. Isso aí é inacreditável. Isso reflete a inépcia, a ineficiência e a falta de liderança da administração de hoje, atual do Vasco. Isso é inadmissível. Um time para não cair é inadmissível. E eu digo o seguinte, mesmo o time de hoje não poderia estar fazendo essa campanha vergonhosa que está fazendo hoje. Não faz sentido. Por mais que não seja o melhor time do mundo, tem um elenco que poderia estar melhor aproveitado. Então falta um pouco mais de liderança e falta um pouco mais de trabalho em cima do clube. Nosso time não vai lutar para não cair. Nosso time vai lutar para as cabeças sempre. Esse é o nosso Vasco da Gama. E dinheiro, amigo, não é a solução para tudo não. Quer dizer, nós podemos ter um clube com salários dignos, com salários reais de mercado, pagando salários que possam ser efetivamente pagos, porque eu não entendo você pagar salário. Eu trabalho numa empresa que fatura 15 bilhões de dólares por ano e não paga 200 mil reais por diretor. Não faz sentido. Então é ter salários normais de mercado, para o seu staff, para os seus empregados e funcionários, e pessoas eficientes, eficazes, e montar um time que seja competitivo e que saiba onde tem que chegar, que tenha um caminho, que tenha liderança, que tenha um horizonte, que tenha metas para cumprir. Esse é o nosso objetivo. E nossa meta é simples, amigo. É ser campeão. Não tem outra meta por baixo da gama que não seja ser campeão. Felipe Vieira lhe manda um abraço, diz que tem esperanças no seu trabalho. A Marília Rabelo. Rodrigo, pergunta ao Júlio qual seria a diferença da administração dele comparado com a administração atual. O que ele usaria para conseguir reerguer o Vasco, onde a administração atual enterrou o Vasco com perigo de se tornar uma América. Fico muito preocupada com todos os candidatos que queiram administrar o Vasco. Um abraço, Marília Rabelo. Marília, não se preocupa não, porque nós vamos cuidar com carinho do Vasco. Pode ter certeza disso, compromisso público que eu tenho, compromisso assumido com a pessoa mais importante da minha vida, que é meu filho. Então, pode ficar tranquilo, meu filho é vascaíno, não é doente, porque não existe vascaíno doente, todo vascaíno é são, mas é um vascaíno muito vascaíno, que me cobra todo dia a vitória na eleição e a vitória na administração. Então, vamos cuidar com o Vasco com todo carinho, com todo amor que eu aprendi a ter pelo Vasco, é amor esse que veio da minha família, do meu avô. Então, não vai ter chance de tratarmos o Vasco com respeito, sem o respeito do Vasco merece. O Vasco merece um respeito total. Então vamos tratar com respeito total. A diferença, Marília, é o seguinte, é o presidente. Já começa pelo presidente. Eu não sou um presidente, eu sou uma liderança que, na minha vida profissional, sempre buscou o resultado, o trabalho correto, o trabalho com ética, mas o trabalho de equipe com resultados, de uma equipe assertiva. E é esse nosso trabalho. Nosso trabalho vai ser um trabalho com metas, métricas e cobrança. Quem não atingir as metas vai ser devidamente cobrado, e se continuar atingindo meta, infelizmente vai ter que sair para dar lugar para aquele que atinge meta. Rafael Chamas, Rodrigo, pergunte ao Júlio como ele vai lidar em relação à base do Vasco, especialmente aos grandes destaques que assim que chegam no profissional, ganham algum destaque, já são vendidos por uma mixaria, como Felipe Coutinho, Danilo, Alain, Marlone, Alex Teixeira e Allan Kardec, entre outros. Olha, o mercado existe, não podemos deixar de trabalhar com o mercado. É a realidade do mercado de futebol. Agora, tem duas maneiras de lidar com o mercado. De maneira favorável ou de maneira desfavorável. Quanto mais forte for o clube, quanto mais bem gerido for o clube, de forma mais positiva você usa o mercado.
para manter ou tentar bater, diz ele aqui, por exemplo, a chapa do Eurico Miranda nas eleições? Olha, a gente está usando tudo aquilo que nós temos de atributo positivo. O primeiro é a ética, a correção, a seriedade no trabalho, um trabalho limpo, um trabalho sem sacanagem, um trabalho sem qualquer tipo de malandragem, um trabalho justo. Eu sempre digo o seguinte, tenho dito o seguinte, a sociedade brasileira mudou, e mudou muito. E a sociedade brasileira hoje já está de saco cheio de ver corrupção, já está de saco cheio de ver falta de ética, já está de saco cheio de ver sujeira. A verdade é essa. Então a nossa proposta, acima de tudo, é ser aquilo que todo mundo deveria ser. Um trabalho correto, ético e com seriedade. Esse é o ponto número 1. Isso já nos diferencia muito. Aliás, tem um abismo nosso entre o Eurico Miranda, entre a chapa do Eurico Miranda. Nós temos gente séria trabalhando, nós temos gente correta trabalhando, nós temos gente ética trabalhando, nós temos gente com seriedade trabalhando com a gente. Esse é o ponto número 1. Isso já nos diferencia muito. E aí, todo o apoio público que nós temos tido, tanto dos jogadores como o Edmundo, como ontem o Fábio Pochá, né, como o Bruno Mazeu, manifestaram apoio público à nossa chapa, e outros tantos que têm manifestado, vascaínos ilustres, com quem eu tenho tido reuniões diárias, têm manifestado apoio, querem gravar vídeo, tirar foto, para deixar clara a sua posição, porque eles sabem que hoje tem duas alternativas, a alternativa do bem e a alternativa do mal. Nós somos a alternativa do bem. Então o vascaíno do bem, ele sabe hoje, encontra na gente a voz, ele encontra na gente a alternativa correta, a alternativa do trabalho sério, a alternativa do trabalho com ética, com correção. Então é isso, nós temos um trabalho do bem, uma chapa do bem e uma chapa do mal. E é isso que a gente tem hoje no Vasco da Gama. São esses dois trabalhos que estão sendo colocados à disposição hoje ao Vasco. Essas duas chapas estão se confrontando. E eu acho que no dia lá da eleição, caso não haja qualquer surpresa, qualquer fraude, que não haverá, nós temos hoje o apoio do Ministério Público, da Polícia Civil, atuando diretamente em cima dessas fraudes. Então não haverá, porque quem fizer fraude vai se ver com a justiça, e eu sou um brasileiro que acredita na justiça brasileira, acredito de verdade, não é conversa de candidato, eu acredito de fato na justiça brasileira, vai se ver com a justiça. Então nós teremos sim o pleito correto, e no pleito correto, o bem vence o mal. Bom, deixa eu ler aqui mais participações. O Thiago Tomás pergunta ao Júlio se ele for eleito, o Rodrigo Caetano permanece como diretor executivo. Olha, o Rodrigo Caetano é um profissional de primeiríssima linha, é um profissional que já mostrou o seu trabalho, já mostrou a que veio, já mostrou que é uma profissional de qualidade, um profissional de classe A. Nós queremos no Vasco, no nosso Vasco, não tem espaço para medíocre. Nosso Vasco não tem espaço para mais ou menos, para bundão. Nosso Vasco é um Vasco de campeão. Profissionais vencedores na sua carreira, vencedores na sua vida. Esse é o nosso Vasco. Então todos os profissionais campeões, todos os profissionais de qualidade terão espaço no nosso Vasco. Agora, eu não posso responder pelo Rodrigo Caetano, né? Essa é uma escolha que ele vai fazer. Nós temos um projeto, se ele gostar do nosso projeto, se ele entender que o nosso projeto é um projeto diferente do projeto que existe hoje no Vasco, e achar que ele gostaria de participar desse projeto, um profissional de qualidade vai ser bem-vindo, como ele. Agora, isso é uma questão que tem que ser discutida no dia que a gente assumir o Vasco e com ele. Ele tem lá suas aspirações profissionais, tem a sua vida e vai decidir com base no projeto que a gente vai colocar para ele. Então é uma escolha que vai vir dos dois lados. Eu não posso responder pelo Rodrigo Caetano. O que eu posso dizer é que o nosso Vasco é um Vasco de profissionais campeões. Todo profissional de qualidade vai ter espaço no nosso Vasco. Candidato, a gente está em cima da hora, eu vou tentar aqui mais algumas perguntas rapidamente. O Rafa Almeida pergunta ao Júlio Brandt o que ele pretende fazer em relação às outras chapas, se algum desses candidatos vão ter vaga em sua diretoria. Se algum desses candidatos, o senhor ganhando, hoje concorrente, terá vaga com o senhor. Nossa negociação tem sido a seguinte, tem que aderir ao projeto. Nós temos um projeto, não temos cargo. Quem tem cargo na nossa chapa é um cara chamado Júlio Brandt. É o único que tem cargo na nossa chapa porque tem que ter. É o presidente. O resto está em aberto ainda. É óbvio que na hora certa vamos anunciar todos os nomes, mas está com a gente quem tem clara consciência de que nós temos um projeto. Quem aderiu ao projeto. Não é uma adesão de nomes, uma adesão mesquinha, baseada em cargos, em caixinhas. Isso a gente não quer. A gente quer o vascaíno que entenda o projeto e apoie o projeto. Qual é o projeto? Projeto de profissionalização, resgate e recuperação desse Vasco da Gama. Se ele entender isso, está dentro. Se ele não entender isso, pode ir para a chapa ao lado, porque a chapa ao lado é o contrário disso.
é o Vasco da politicagem, é o Vasco da sacanagem, é o Vasco da desorganização, é o Vasco da desonestidade. Essa é a chapa ao lado. A chapa de cá é diferente, a chapa de cá é a chapa do projeto. Se ele entender isso, está com a gente, vai ter espaço com a gente. Repórter João Santoro. Até em cima disso, Júlio, você falou do lado da profissionalização. Muito se fala hoje do clube empresa. O Vasco então pode e quer virar um clube empresa. E de onde começar, já que você já listou um monte de problemas que hoje nós temos no Vasco? Eu acho que a discussão do clube empresa é uma discussão secundária. Tem ainda muito trabalho a ser feito para organizar a casa. Quer dizer, o fato de criar uma empresa por si só não resolve os problemas. Quantas empresas nós vemos abrir e fechar? Quantas empresas a gente vê abrir e fechar? É só você ver aí, todo dia saem matérias nas páginas econômicas mostrando que o Brasil é um país do empreendedorismo. Mas os negócios duram 2 anos e meio, em média. Por quê? Porque são empresas criadas sem estruturação, sem profissionalismo. Então não é exatamente o clube empresa, não é exatamente a salvação da lavoura. A salvação da lavoura é pegar o que já tem hoje, profissionalizar e fazer um trabalho sério. A discussão de clube empresa é uma discussão secundária. Eu acho que ela tem que ser colocada, mas não necessariamente é a saída, é a solução. A solução é profissionalizar o que já existe, melhorar o que já existe, reformar o Estatuto do Vasco, o Estatuto de 1979, o Estatuto feito na época, moderníssimo na época, foi um grande trabalho feito naquela época, mas tem 30 anos, 40 anos quase, quer dizer, então está na hora de reformar. De lá para cá, o Brasil saiu da ditadura, entrou na democratização, foi promulgada uma nova Constituição, a Lei Pelé surgiu, eu virei maior de idade, tudo aconteceu e precisa reformar. Então tem uma série de deveres de casa a serem feitos antes de se pensar nisso. Quer dizer, isso é uma discussão secundária. A gente tem outro caminho, tem um caminho até nesse momento muito mais importante do que o Vasco virar uma empresa. Ô Rodrigo, rapidinho, que o Rodrigo Machado, que é o nosso setorista aqui da Rádio Manchete, cobre o Vasco no dia a dia, ele mandou aqui uma pergunta, uma das era até sobre a questão do Rodrigo Caetano, se vocês têm um projeto para a permanência do Rodrigo Caetano. E a outra, caso você seja eleito, você acredita que possa continuar com o Joel Santana, estender o contrato do Joel até o final do Campeonato Carioca? Veja bem, não temos um projeto para o Rodrigo Caetano, não temos um projeto para o Vasco da Gama. Nosso projeto não é para o Rodrigo Caetano, para o Zezinho, o Guiguinho, o Luizinho, o Pedrinho, não. O nosso projeto é para o Vasco da Gama. Se neste projeto do Vasco da Gama o Rodrigo Caetano se encaixar, ótimo, vamos ter que negociar e ele vai. Se não, não. Então não é um projeto para o Rodrigo Caetano. Não esquece, nosso Vasco não tem projeto para ninguém. Nosso Vasco tem projeto para o Vasco da Gama. Né? Esse é o nosso centro, o Vasco, nosso Vasco, deixa de estar personificado na figura de X, Y, Z e passa a estar focado na instituição Vasco da Gama, no clube Vasco da Gama. Esse tem que ser forte. Não é fulano, beltrano, cicrano. Força no beltrano, cicrano, fulano é ruim para o Vasco, porque diminui o Vasco. Quem tem que ser forte é o Vasco, não é fulano, beltrano. Então não tem projeto para ninguém. Não tem projeto pro Vasco da Gama. Em cima disso, quem tiver dentro do projeto está dentro. Quem não tiver, está fora. Esse é o nosso ponto. Bom, são 9 horas e 24 minutos. Estamos encerrando aqui essa entrevista com o candidato à presidência do Vasco, Júlio Branco. Deixa eu te mandar um abraço aqui, ó. Grande jornalista César Mocarzel, que alegria, rapaz, tudo bem? Visita boa ao lado do Alexandre Costa e do Fábio Benevenuto. Fala, Fábio, tudo bem, meu amigo? Um abraço, muito obrigado aí pelo carinho de vocês aqui nos estúdios da Manchete. Mocarzel é um grande amigo, tava com saudade dessa criatura, rapaz. Tudo bem, né, Mocarzel? Um abraço, baita de um jornalista. Bom, candidato, muito obrigado por estar presente aqui nos estúdios da Rádio Manchete. Foi uma honra tê-lo. É bom que se diga que todos os outros candidatos serão ouvidos aqui na Manchete Esportiva. Boa sorte e a sua mensagem para a torcida do Vasco. Antes de mais nada, deixa eu pedir desculpas aos muitos ouvintes que participaram. Eu não consegui ler nem 30% das perguntas que chegaram pela internet, pelo telefone, mas eu acho que deu para o torcedor do Vasco conhecer bem o projeto deste candidato. Uma boa noite e muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Queria agradecer aos amigos da Rádio Manchete pela oportunidade. É sempre um prazer, eu estou à disposição. Estaria à disposição enquanto presidente do Vasco da Gama, que certamente serei. A vitória nossa é certa, a gente não entrou para perder, a gente entrou para ganhar, até porque a nossa derrota vai significar uma derrota para o Vasco da Gama. A gente sabe que tem o melhor projeto para o Vasco. Então queria agradecer o espaço que a Rádio Manchete nos deu aqui hoje. Queria dizer o seguinte, queria convocar o nosso amigo sócio vascaíno, primeiro a se recadastre,
fique atento no recadastramento a qualquer possibilidade de fraude, denuncie a fraude, lá o Disque Denúncia está lá à disposição para qualquer denúncia de fraude, observe a denúncia de fraude. Se você por acaso conhecer algum flamenguista que esteja indo votar, algum botafoguense que esteja indo votar, denuncie, porque eles estão sendo contra o nosso Vasco, então denuncie. Há vários casos de flamenguistas que estão com carteirinha de sócio para votar, denuncie, porque isso é fraude, isso é para beneficiar candidatos A, B ou C, entendeu? Denuncie isso. E você, que é o sócio de bem, que está aqui nos ouvindo, torcedor e sócio de bem, vá se recadastrar em São Januário de segunda a sexta, leve identidade, CPF, comprovante de residência, recadastre-se, observe o processo, seja um fiscal desse processo, como nós estamos sendo, observe se há algum tipo de fraude. Quem quiser ir na sede náutica, lá na Lagoa, vai estar lá aberto de segunda, de sexta e sábado, mas pode ter um pouquinho mais de fila, porque são menos posições. Lá em São Januário tem mais espaço, mas não deixe de ser recadastrado, porque aquele que não se recadastrar não vota. E a gente precisa do sócio, a gente precisa de você que está aí me ouvindo, você sócio, meu amigo, que acredita no trabalho, que acredita que a gente pode fazer um Vasco vencedor, a gente precisa de você. Você tem que ir lá, sai do Facebook, sai da internet, aliás, continua na internet, continua ajudando a gente na internet, que é importante, não sai não, mas vai também lá São Januário, se recadastra, manifesta a sua vontade de participar do processo eleitoral e no dia 11 de novembro vá votar, não se acanhe, não fique com medo dos terrorismos que é comum eu fazer, dizer que tem briga, que tem não sei o que não pode, aquela confusão toda que é feita, não se amedronte com isso. Nós estamos trabalhando com o poder público para que tenha segurança no dia da eleição, para que tenha paz, para que a família possa ir lá votar. Vá votar, chame o seu amigo do lado. Quem ganha a eleição do Vasco, quem ganha qualquer eleição, principalmente de clube, é mobilização. Se você que está aí me ouvindo chamar mais um ou dois, a gente ganha essa eleição e vai ser possível fazer um Vasco novo. Então temos que acreditar nisso. A gente pode fazer um Vasco novo. Acredite nisso. Se recadastre, urgente, vá lá amanhã se recadastrar e dia 11 de novembro, por favor, vá votar. Manifeste seu interesse na virada do Vasco. Sai da cadeira e vai votar. Muito obrigado, candidato Júlio Brandt, candidato à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nosso próximo convidado, o candidato Roberto Monteiro, na próxima segunda-feira, estará presente aqui nos estúdios da Rádio Manchete. Manchete Esportiva, dá um tempo, eu vou ao intervalo e na volta tudo sobre o Mengão, Flusão, Fogão, mais Vascão aqui